Bom, então vamos para mais uma aula de Direito Administrativo, né? Deste dia 11 de 8 de 2020. Continuando, né, a introdução, né, ao conteúdo do Direito Administrativo, né? Seguindo o que falamos brevemente na semana passada, eu começo falando do conteúdo do Direito Administrativo, né? Aí vai depender do estado, né? Se for um estado que se convencionou chamar de estado de polícia, o direito administrativo atua de uma maneira. Se for o estado que se convencionou chamar de estado de bem-estar social, welfare states, aí é mais ou menos como o nosso, aí nós temos a diferença de emprego do direito administrativo. No estado de polícia, que é o estado forte, policialesco, o direito administrativo tem predominância para assegurar a ordem pública, né? O objeto dele é menos amplo, que no estado de bem-estar social as pessoas têm muitos direitos e para implementar esses direitos, inclusive a participação na própria administração do estado, necessita mais normas administrativas, né? Então, no estado de polícia, o objeto do direito administrativo é menos amplo, mas é segurança, deixar as pessoas longe, né, de muitos direitos, de muitas cobranças ao próprio Estado, né? Prima-se pela atividade privada e não atividade pública. E no estado de bem-estar social, welfare states, então essa função não se limita a manter a ordem pública, que é mais no estado de polícia. Então, tem atividades, né, mais amplas para a população, como direito à saúde, educação, previdência, e para gerir e tudo isso se requer, né, o emprego de normas públicas que são editadas e são encaminhadas e determinadas pelo direito administrativo. Porque cresce a máquina pública, o direito administrativo tem que fazer funcionar essa máquina, né, para prestar mais serviços às pessoas. Então, o objeto do direito administrativo no estado de bem-estar social ele é mais amplo que no estado de polícia, que basicamente é para assegurar a ordem pública e ele prima pela atividade privada. Temos os sistemas administrativos, né? Um outro item que é diferente do conteúdo do direito administrativo. Então, os sistemas administrativos, eles são dois. E o que é um sistema administrativo? São as formas de corrigir os atos administrativos, sejam ilegais ou ilegítimos. Ilegais, obviamente, quando está ferindo uma lei. E ilegítimo pode ser por diversos motivos, né? Quando, por exemplo, quem emitiu o ato não tem legitimidade, tem a questão também da discricionariedade, que pode autorizar o administrador a extinguir um ato administrativo. Bom, então são as formas de corrigir atos administrativos, né? O sistema administrativo. São dois, basicamente. O sistema francês, que é chamado de contencioso administrativo. Nele a função administrativa é superveniente, é basicamente a resolução das necessidades de decisão dos atos administrativos, dos atos do Estado, por tribunais administrativos, né? A função judicial apenas controla a legalidade, aquela lei empregada, aquele decreto empregado, aquele ato administrativo empregado, ele ofende a legalidade, ofende a lei, ofende a Constituição? É só isso que a função judicial no sistema do contencioso administrativo resolve. Os problemas de contenciosos administrativos, de desentendimentos, de necessidade de se buscar uma solução, são resolvidos por tribunais administrativos. E o sistema inglês, que é o de jurisdição única, o contencioso administrativo existe, mas ele pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Existe, então, como instância final, o Poder Judiciário, enquanto no sistema anterior, no contencioso administrativo, as lides administrativas são decididas em tribunais administrativos e não diferentemente, né, então, do sistema inglês de jurisdição única, que até temos alguns tribunais administrativos, né, mas tudo pode acabar no Poder Judiciário, que é o que dá a decisão final. Então, não há predominância, nesse caso, do sistema inglês de jurisdição única, não há unicamente, quero dizer, não há unicamente o Tribunal Judicial. Há tribunais administrativos, mas a predominância, né,
é do sistema judicial para resolver as lides administrativas. Então, por exemplo, nós temos tribunais, possibilidades de recursos a indivíduos, requer aposentadoria, lhe é negada. Ele tem alternativa de um recurso administrativo. Então, o ente administrativo poderá resolver isso. Mas ele também poderá, diretamente, após essa negativa primeira, procurar ao tribunal, o Poder Judiciário. Então, por isso que é chamado de contencioso judicial ou de jurisdição única. E o sistema brasileiro, desde 1891, ele é de jurisdição única, ele é judicial. Então, não existe uma justiça administrativa. Existem algumas possibilidades de resolução administrativas. Nós temos, como eu dei o exemplo, dos órgãos públicos que podem corrigir as decisões anteriores, né, refazer as decisões após uma solicitação do recurso administrativo, é um processo administrativo. Temos tribunais de ética, da OAB, etc. Mas tudo isso pode parar no Tribunal Judicial, que é o que vai dar a palavra final. Então a administração decide, mas não exerce a função judicial com força definitiva. Conforme eu disse, qualquer decisão administrativa, negando ou autorizando, dando provimento ou não a um pedido de um administrado, pode parar no Poder Judiciário. O mesmo exemplo que eu dei de um pedido de aposentadoria negado, a pessoa pode ingressar em juízo e o juiz determinar que aposente. Ou pode dar uma decisão ao contrário, né? Dizer que o INSS estava correto em negar a aposentadoria. Isso nós estamos vendo, né? Temos a previsão na nossa Constituição Federal da jurisdição única, no artigo 5º, inciso 35 e 37. O 35 diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, sempre que nós tivermos uma lesão ou ameaça ao direito, como a negativa, no exemplo que eu dei, de uma aposentadoria, ou alguém que foi excluído da OAB e se sente injustiçado, ele pode procurar o Poder Judiciário por força do artigo 5º, inciso 35. E o 37 diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 37, artigo 5º, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Quer dizer que os tribunais que existem são judiciais, estão na Constituição e nas leis, e algum tribunal administrativo, como o da OAB, por exemplo, né, eles servem para julgar os advogados, porém a decisão da OAB poderá ser revista na Justiça. A administração pública e suas relações com os administrados. Bom, o Estado ele é uma pessoa jurídica. O Estado constitucional, regido por uma Constituição, ele é uma pessoa jurídica. Então, ele exerce relações, exerce atividades dentro de um território, que é o seu território, e tem soberania. Essas relações podem ser públicas ou privadas. Então, ele exerce relações públicas com o administrado quando impõe o poder de polícia. Por exemplo, tranca uma praça, tranca uma rua, muda a circulação dos veículos de uma mão para outra, interdita um restaurante. Então, isso é uma relação pública que o Estado impõe. Mas pode ser relação privada. Por exemplo, assina um contrato de prestação de serviço com uma empresa privada. Assina um contrato de compra e venda com uma empresa privada. São relações, então, privadas. Então, o Estado pode exercer relações públicas e privadas. Sempre, obviamente, o Estado deve obedecer às leis. O Estado, tanto quanto nós, tem que cumprir a lei. Os poderes do Estado para exercer as suas funções. Todos nós sabemos que são 3 os poderes. Foi algo engendrado pelo Montesquieu, século XVIII, né? Está na obra o livro O Espírito das Leis, e nós temos algo semelhante até hoje, que são divisão de poderes. É o legislativo, né? O executivo e o judiciário. Lá, conforme determina o artigo 2º da Constituição Federal, são poderes harmônicos, né? São poderes que têm independência e são harmônicos entre si. A dicção é a seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. No executivo, que nós temos a maior incidência do direito administrativo, porque o executivo, que gere as relações com as pessoas no dia a dia, seja uma relação pública, impondo algo à sociedade, ou uma relação privada, né, com um contrato com uma empresa privada. Então, prestando serviços públicos, né, então o direito administrativo basicamente é exercido pelo poder executivo.
Porém, nós temos alguma questão que nós podemos falar. Eu já vou falar agora. Existe atividade típica e atípica. Atividade típica é do legislativo elaborar leis. A típica do executivo é gerir e prestar serviços públicos, gerir a vida das pessoas, o dia a dia dentro da comunidade, no sentido coletivo, principalmente, e prestar serviços públicos para atender às necessidades das pessoas. Essa é a atribuição típica. E a atribuição típica do judiciário é julgar as demandas que lhe são solicitadas. Então, dentro da função típica, o direito administrativo está ligado ao executivo. Ele executa, presta serviços, atende a população com atos administrativos, utiliza-se do direito administrativo. O legislativo e o judiciário, nas suas funções típicas, não, mas nas funções atípicas. Por exemplo, o legislativo tem secretaria, tem licitações a fazer, concursos públicos, e o judiciário é a mesma coisa. E para isso, nesses serviços, entre aspas, de secretaria ou de coordenação administrativa, eles podem exercer também ou necessitam aplicar o direito administrativo. Os poderes da República são diferentes dos poderes da administração, conforme nós já vimos, né? Os poderes, então, da República, que são conhecidos como checks and balances, ou freios e contrapesos, são esses três: judiciário, executivo e judiciário. Judiciário, executivo e legislativo. Impõe limites ao outro, por isso são chamados tem essa ideia de freios e contrapesos. Os poderes da administração, que nós veremos na realidade, são instrumentos da administração, né? Nós temos, então, o poder de polícia, é para que a administração pública imponha as necessidades, imponha a uma empresa poluente que ela pare de poluir, ela pode embargar uma obra, por exemplo, que pode ser perigosa para as pessoas. Isso são poderes da administração, esse é o poder de polícia. E os poderes da República são os três poderes que eu acabei de citar: legislativo, executivo e judiciário. E eles exercem essa função de freios e contrapesos, um limita o poder do outro. Bom, a administração pública, a gente pode ver ela pelo ângulo da regulação econômica e pelo ângulo da polícia administrativa. Pelo ângulo da regulação econômica, ela tem um trabalho de fomento, de intervenção e de regulação. De fomento, então, para fomentar a economia, né, ela tem possibilidades de implementar subsídios a empresas, tem financiamentos, né, com juros mais baixos, por exemplo. Tudo isso com a ideia de fomentar, fazer andar a economia, aumentar o poderio econômico do Estado e, por consequência, das pessoas. Tem também na regulação econômica o poder, né, de intervenção, que é regular, fiscalizar a atividade privada e a atividade das empresas públicas, das estatais. Então, ela tem a possibilidade de intervir, né, de regular, de fiscalizar essas atividades econômicas privadas, seja praticada por empresas privadas, seja praticada por órgãos da administração indireta, né, por estatais. E os órgãos de regulação também, então, a regulação econômica é feita pelo Estado e, de alguma maneira, através das leis, ele pode regular a forma com que ele quer que a economia ande no nosso país. E pela questão da polícia administrativa, ela impõe restrições, então, aos direitos individuais das pessoas em benefício do coletivo. Então, direitos individuais em benefício do interesse coletivo. Nós já falamos um pouquinho do princípio da supremacia do interesse público. Pelo ângulo do serviço público, né, que é a necessidade de realizar atividades públicas para realizar, né, para entregar dignidade, para entregar segurança, para cumprir, observar as necessidades das pessoas. Então, isso é feito pelo serviço público, né? Esse serviço público, para tocar as funções do Estado para beneficiar as pessoas, pode ser feito diretamente ou indiretamente. Diretamente, quando o próprio Estado exerce a função, o serviço público,
Exemplo, nós temos polícia, Polícia Federal, ele próprio exerce a função de polícia, de segurança, polícia judiciária ou polícia, ou pelo exército, por exemplo, segurança externa. Ou ele pode exercer o serviço público para beneficiar as pessoas indiretamente, com permissões, concessões, com empresas estatais, né? Nós veremos isso mais adiante. Então, por exemplo, indiretamente, empresas de ônibus municipais é um serviço público municipal, mas normalmente, a maioria dos municípios é concedido à empresa privada para explorar esse serviço. Água também, serviço municipal, mas normalmente pode ser uma empresa privada ou uma empresa, no caso do Rio Grande do Sul, é a Corsã, uma empresa, uma estatal, mas também faz parte da administração indireta, não é o Estado que diretamente exerce o serviço de água ou de ônibus nos municípios em que o ônibus é concedido a empresas. Então, essa forma de executar o serviço público para satisfazer a necessidade coletiva pode ser feita diretamente pelo Estado ou indiretamente quando o Estado concede, permite ou quando o Estado cria mecanismos, órgãos, né, para realizar esse serviço, órgãos independentes do Estado, como as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. E traduzindo, estou falando do Banco do Brasil, da Caixa Federal, da Corsã, que são empresas criadas pelo próprio Estado para executar indiretamente o serviço público e satisfazer a necessidade das pessoas. As características da administração pública. Executa a atividade do Estado prevista em lei. Então, a administração pública ela se move por lei. Existe lei no sentido amplo. Existe lei, existe um diploma legal, o Estado pode executar algum trabalho. A finalidade, né, da administração pública, então, é a satisfação das pessoas. Né? O fim do Estado, o Estado existe para satisfazer as pessoas. E o regime jurídico predominante é o regime jurídico de direito público, não é o regime jurídico de uma empresa privada. Mas, por exceção, podemos ter o regime jurídico de direito privado em algumas dessas empresas, destas organizações criadas pelo Estado para realizarem diretamente o serviço público ou das empresas privadas que têm concessão de serviço público. Então, a característica de administração pública é executar as atividades para a satisfação das necessidades das pessoas, e o regime jurídico que ela utiliza para o âmbito jurídico, para o negócio jurídico, para ter as suas relações jurídicas, pode ser de direito público, predominantemente, ou de direito privado. Bom, para garantir a justiça social, então, nós temos o princípio que nós já tratamos um pouquinho lá no início da aula passada, que é a supremacia do interesse público. Então, para garantir a justiça social, a administração pública tem que se nortear pelo interesse público, pela supremacia do interesse público. O interesse individual não pode ser superior ao interesse público para a administração pública. Não há como agradar a todas as pessoas. Então, o que o Estado tem que fazer, o que a administração pública tem que fazer, deve se reger pela maioria, pelo interesse público e não pelo interesse de poucas pessoas. Então, há uma maior presença do Estado, né, para atender essas necessidades coletivas. Então, o Estado, atualmente, ele deixou de ter apenas uma atuação negativa, que era deixar de intervir na vida das pessoas, e passou a ter uma interferência positiva, o que demanda mais direito administrativo, inclui-se aí a supremacia do interesse público. E como é que o Estado deixa de ter, então, a interferência negativa e tem uma interferência mais positiva atualmente? É o estado de bem-estar social, como eu falei. Então, nós temos a interferência pública na economia, na educação, na saúde, né? É uma interferência social. E isso demanda mais direito administrativo e mais supremacia do interesse público. Então, por exemplo, nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, a propriedade é livre, o direito de herança é assegurado. Mas lá na propriedade livre, todas as pessoas podem adquirir propriedade,
tem que observar o fim social. Então, aí já há uma limitação em nome do princípio, em nome da justiça social, em nome da supremacia do interesse público. Porque não é interesse social que uma pessoa seja dona de todas as propriedades de uma cidade e nada faça com essas propriedades. Essas propriedades elas têm que gerar emprego e renda, impostos para beneficiar a todas as pessoas. Então, a propriedade é livre, cada um compra o que quiser de propriedade, mas deverá atender os fins sociais para beneficiar a todos. Da mesma maneira, o meio ambiente é um direito difuso, porque não tem dono, é de todos. Então, propriedades privadas, dependendo da situação, o meio ambiente deverá ser preservado, né, quando há bens naturais, né, nesse caso, as propriedades privadas terão limitações, em nome da supremacia do interesse público, porque o meio ambiente equilibrado e saudável é de interesse de toda a raça humana. Poderes, então, para desapropriar, requisitar, policiar, etc. Então, nós temos essas possibilidades para garantir a supremacia do interesse público, uma maior presença do Estado e poderes para desapropriar, requisitar, policiar, etc. Né? Então, para atender o interesse geral, não pode beneficiar, por exemplo, uma pequena parte do público em detrimento da maior parte. Não pode beneficiar um amigo. Então, os atos administrativos da administração pública deverão observar o princípio da impessoalidade. Tem que ser dirigido esses atos administrativos, esses serviços públicos, para o bem da sociedade, para a supremacia pública e não individual. Caso incorra na falta a esse princípio da impessoalidade, o administrador estará incorrendo em desvio de poder ou desvio de finalidade. Nós estudaremos isso mais adiante e, nesse caso, nós teremos atos ilegais. Então, a administração, pessoal, ela não pode deixar de agir e de coibir atos prejudiciais à coletividade. Ela sempre tem que buscar o interesse da coletividade em detrimento do interesse individual. Outros princípios que nós temos, já estava falando do princípio da impessoalidade, então nós falamos primeiro na supremacia do interesse público, falamos agora da impessoalidade, podemos falar mais um pouquinho da impessoalidade, né? A administração, então, não pode atuar para prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. Por exemplo, o artigo 100 da Constituição Federal, ele tem a seguinte dicção: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude da sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Isso quer dizer o quê? Aquela pessoa que tiver algum valor a receber do Estado em decorrência de uma decisão judicial, por exemplo, deverá o Estado, respeitando o princípio da impessoalidade, determinar que seja observada uma lista cronológica de data de chegada e não para beneficiar A, B ou C porque é amigo e passá-lo na frente das demais pessoas. Então, isso está dentro do princípio da impessoalidade, como um dos princípios norteadores, né, da administração pública. O artigo 37, parágrafo 1º, diz o seguinte: o 37 tem que a seguinte dicção: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte: o parágrafo 1º diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Notaram? O artigo 37, ele impõe que
a propaganda de governo, os atos do governo, eles são importantes. A publicização deve existir. Então, fazer propaganda não é colocar dinheiro fora. É importante para quê? Para que as pessoas saibam o que está sendo feito com o dinheiro público, para que possamos cobrar, né, a execução, o término destas obras, por exemplo, cobrar se o dinheiro público está empregado em obras importantes, se é melhor um hospital, se é melhor uma quadra de esporte, se é melhor uma escola, uma creche. Então, as publicidades dos atos públicos têm que existir, não é colocar dinheiro fora, como muitos falam. Obviamente, não pode ser um exagero, né, essa propaganda e esse gasto público. Mas ali, bem claro, que o princípio da impessoalidade impede que os administradores vinculem ao seu nome, por exemplo, uma obra pública. Então, nós tivemos em Cachoeira do Sul, uma época, tinha um prefeito, um partido político X lá, e ele mandou fazer as paradas de ônibus, pintou de uma cor parecida, todas da mesma cor, mas fez um símbolo, que seria o símbolo da administração dele, muito parecido com o número e o símbolo do partido. Isso parou na justiça e a justiça determinou que refizesse aquele símbolo, porque estava associando aquela obra a um partido político. E o prefeito era de todos e não era mais de alguns. Então é isso, né, que também tem a ver com o princípio da impessoalidade. Bom, a presunção de legitimidade ou veracidade dos atos administrativos, né? Então, todos os atos administrativos são verdadeiros e legais. Essa é uma presunção. Então, se presume, nós, cidadãos, presumimos que, havendo uma ordem, um ato administrativo, uma determinação do poder público, eles são verdadeiros e legais. Porém, essa presunção é iuris tantum. Iuris tantum, que quer dizer admite prova em contrário. Ou seja, admite que há um erro, que há uma ilegalidade. Então, só que aí é o cidadão que tem que comprovar. Se o administrador público determina que se cumpra uma determinada ordem e se presume como verdadeira essa ordem, o motivo pela ordem. Então, por exemplo, estão proibidas as aglomerações em praças públicas, elas são cercadas agora em virtude da pandemia. A finalidade qual é? Evitar que haja contaminação de muitas pessoas e sobrecarregue o sistema hospitalar. Se presume como verdadeiro que existe o vírus e que existe essa necessidade de as pessoas não todas ao mesmo tempo se contaminarem. Poderia, então isso se presume como verdadeiro, mas poderia um cientista, por exemplo, ou diversos médicos, enfim, alegarem que isso era mentira. Então aí, mas teria a própria parte das pessoas que teriam que provar que a ordem pública de fechar uma praça para conter o alastramento do vírus era mentirosa, porque como regra ela é considerada verídica, verdadeira. Presunção, atos então administrativos são todos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. A consequência de serem verdadeiros e legais é a execução imediata da decisão. Então, saiu o decreto fechando lá a praça, já pode fechar, não tem que esperar nada. A quem achar que não é correto, que é ilegítima essa ordem, que é ilegal, que prove o contrário. Outro princípio é o da especialidade, pessoal. Vamos ver mais alguns princípios hoje, daí na próxima aula nós vemos os restantes, são inúmeros. Princípio da especialidade. Então, nós vimos já a supremacia do interesse público, os poderes, né, para desapropriar, a impessoalidade, o princípio da impessoalidade, a presunção de legitimidade ou veracidade, e vimos também, agora veremos o princípio da especialidade. Há um processo de descentralização administrativa. Então, para não precisar exercer tudo diretamente, a administração pública descentraliza, cria órgãos especializados em uma determinada função. Então, nós temos a autarquia do INSS, foi um órgão criado pelo governo federal para que gira o sistema previdenciário, de aposentadorias e de benefícios. É um órgão especializado, que o Estado,
de maneira genérica, teria dificuldade para executar. Então, ele criou esse órgão ele não tem uma hierarquia direta ao presidente da República, como a Petrobras. A Petrobras é um órgão que descentralizou a exploração do petróleo. Então, foi criado esse órgão por lei, e esse órgão, Petrobras, ele não tem um vínculo hierárquico direto, apenas indireto de controle, né, com o presidente da República. Tanto que nós vimos nesse governo, há alguns meses atrás, uma ordem do presidente para baixar a gasolina, e ele foi contestado imediatamente, né, afirmando que a Petrobras ela não pode sofrer ingerências políticas. Bom, então o princípio da especialidade, né, cria órgãos para especialização, né, da função que tem que exercer para atender a coletividade. A lei, quando cria esses órgãos, já estabelece a finalidade desses órgãos. No caso da Previdência, né, do INSS, é a questão previdenciária, benefícios, etc. No caso da Petrobras, combustíveis. E são criadas e autorizadas por lei, pessoal. O artigo 37, incisos 19 e 20 da Constituição determinam isso. Vamos ver aqui, ó. 37, 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. E o 20, inciso 20 do 37, depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, o princípio da especialidade, ele existe para que o Estado crie esses órgãos, descentralizando a administração, para que eles tenham uma maior especialização na prestação do serviço à coletividade. Outro princípio, controle da tutela. Para assegurar a observância ao princípio da especialidade, né? Então, o controle exercido pelo ente público, pela União, pelo Estado, pelo município, nesses órgãos que foram criados ou autorizados por lei, conforme determina o artigo 37, para descentralizar o serviço público e ter essa especialidade na prestação do serviço, eles têm o controle de tutela, que é um controle indireto, ou seja, para que seja mantida essa especialização e essa descentralização, esse controle, esse princípio do controle de tutela, autoriza a administração pública a controlar e finalizar a atividade dos entes indiretos com base no controle finalístico. O ente público que autorizou a criação desses entes indiretos, ele só pode controlar a finalidade. A Petrobras está executando o seu trabalho que é relacionado ao combustível? Ok, não tem mais o que finalizar, não tem mais o que controlar. Não pode determinar redução de preço, aumento de preço, etc. O INSS está executando o trabalho que é a sua finalidade, que é previdência social, benefícios? Está. Então, o presidente da República não pode interferir no INSS. Então, a regra é a autonomia desses órgãos e o controle pelos entes públicos é por exceção. Se a finalidade estiver sendo observada, o Estado não pode interferir. Autotutela. Mais uma característica aí da administração pública. Então, na tutela, a administração pública controla outra pessoa jurídica por ela instituída. Então, na tutela que nós vimos há pouco, o controle da tutela serve para controlar a finalidade das pessoas jurídicas instituídas pelo próprio Estado. Na autotutela, o controle é sobre os próprios atos realizados pela administração pública direta. Então, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal realizam atos administrativos diariamente. E eles têm essa característica da autotutela, que é controlar os seus próprios atos. Por exemplo, o Estado pode anular atos quando ele verificar que é ilegal. Ele praticou um ato, depois verifica que é ilegal, ele anula. Ou revogar os atos inconvenientes, né?
sem chancela do Poder Judiciário. Bom, então, no princípio da autotutela, o Estado pode corrigir os seus próprios atos. Enquanto nós vimos do controle, da autotutela. Repetindo, no controle da tutela, o Estado exerce o controle, entre aspas, indireto nas empresas ou nos órgãos criados por ele para realização dos serviços públicos. Esse controle é chamado de controle finalístico, controle da finalidade. Eu dei o exemplo da Petrobras, petróleo, do INSS, Previdência. Na autotutela, a administração pública, a União, Estado, Distrito Federal e município, ela exerce o controle sobre seus próprios atos, anulando atos quando ela entender que foi ilegal a sua prática ou revogando quando entender que é inconveniente, né? Então, não há necessidade de ser cancelado pelo Poder Judiciário, a própria administração cancela. Nós temos duas súmulas que tratam disso. Súmula 346 do STF diz que a administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos. Quando é ilegal, anula o próprio ato. A 347 diz, do STF também, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e dos atos do poder público. Então, o próprio Tribunal de Contas também pode revogar os atos do poder público. E também dentro da autotutela, nós temos a possibilidade do emprego pela administração pública do poder de polícia, que é para preservar os seus bens públicos. Então, o Estado pode usar do poder de polícia para preservar os seus bens, todos os bens previstos na nossa Constituição, como pertencentes ao Estado, à União, ao município, etc., né, sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Característica ou princípio da hierarquia. Bom, existe uma estrutura organizada, né, no Estado, né? E há órgãos ou pessoas que coordenam e órgãos ou pessoas subordinadas para que se possa exercer com melhor satisfação, com maior efetividade os serviços públicos. Então há uma organização hierárquica, né? Então há uma vinculação às atribuições legais dos servidores públicos. Não há nas funções típicas do judiciário e legislativo, então não há essa vinculação entre juízes. Por exemplo, o juiz toma uma decisão, não pode ser determinada que essa decisão judicial num processo seja desfeita, pode ser refeita por um órgão superior num recurso, mas não pode o órgão superior determinar que o juiz desfaça a decisão dele. A decisão dele vai permanecer, só um tribunal superior vai redefinir essa decisão. Mas a decisão de primeiro grau lá vai permanecer pelo primeiro juiz. Então serve para quê esse poder hierárquico, ou essa característica da hierarquia na administração pública? Para rever os atos dos subordinados. Então, a gente deu o exemplo lá do INSS, o chefe da agência pode rever o ato de um subordinado se estiver errado, que é um atendente ao público, ele pode determinar que sejam modificados os atendimentos ao público. O delegado de polícia, o oficial das Forças Armadas, ele pode rever atos dos seus subordinados. Também pelo poder hierárquico ou pela característica da hierarquia, se pode delegar e avocar atribuições. Então, para que não sofra solução de continuidade, um superior pode, que vai entrar em férias, licença saúde, ele pode delegar, né, ou funções a um subordinado, ou pode avocar um procedimento administrativo que está sendo realizado por esse subordinado e ele mesmo, como chefe hierárquico, realizar esse procedimento. E o superior pode punir o servidor inferior, subordinado, né, hierarquicamente. Temos também a característica ou o princípio da continuidade do serviço público. Por ser essencial os serviços que são públicos, né, são essenciais, por isso são públicos, eles não podem parar. Há possibilidade de greve no serviço público, mas de forma restrita, conforme determina o artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, que manda criar uma lei específica para o exercício da greve. Então, quando há uma lei de greve do servidor público,
e quando for realizada a greve, tem que observar sérias restrições para que o serviço público não pare e desabasteça a prestação desse serviço à população, né? Podem ser feitas delegações, substituições, se o chefe de uma repartição vai entrar em férias ou licença, ele delega a sua chefia a outra pessoa para não parar o serviço público. Se o atendente ao público vai entrar em férias, pode haver uma substituição para não parar o serviço público. A administração também, para não parar o serviço público, pode usar equipamentos privados em caso de necessidade. Né? Em caso de necessidade de desabastecimento, greve dos caminhoneiros, por exemplo, a administração poderia requerer os caminhões e com motoristas contratados pela administração, do Exército, por exemplo, ou usando caminhões do Exército, nesse caso seria um bem público, mas poderia determinar a requisição dos próprios caminhões das pessoas para realizar o abastecimento à população. Podem encampar serviços públicos, então se um serviço público não está a contento de água, por exemplo, a administração pública pode encampá-lo para prestar o abastecimento de água à população. Outra característica da administração pública é a publicidade. Isso está lá no artigo 37 da Constituição Federal. É importante a divulgação dos atos praticados pela administração. Os subordinados, administrados, melhor dizendo, têm o direito de saber o que a administração pública realiza com o dinheiro dos impostos. Então, ressalvado hipótese de sigilo, a regra é divulgar os atos públicos, né? E a característica, o princípio da moralidade administrativa, ela determina que é diferente legalidade de moralidade. Então, o ato administrativo, ou a lei administrativa, enfim, o ato administrativo, ele deve ser legal, obviamente, deve advir de lei legal, em todos os aspectos, formal e material, mas ele também deve ser moral, né? Deve observar um grau de moralidade, né, comum à sociedade. Se for um ato imoral, haverá desvio de poder. Então não adianta criar uma lei que despeje dinheiro em uma obra pública que não é necessária. Isso não é moral. Então ofende a moral, os bons costumes, a justiça, a igualdade, né, a ideia do comum de honestidade. Isso é um ato imoral. Então não basta ser legal, o ato tem que ser moral. E isso pode acarretar e acarreta a invalidade do ato administrativo. E pode ser feito perante o Poder Judiciário com a chamada ação popular prevista no artigo 5º. E por fim, pessoal, a razoabilidade e proporcionalidade. Outra característica, outro princípio da administração pública. Então, limita a discricionalidade do ente administrativo. Então, o administrador ele tem discricionalidade. A lei existe, ela impõe determinadas condutas, mas para realizar essa conduta, o administrador tem certa discricionalidade. Então, o administrador ele tem a discricionalidade em muitos momentos de escolha. Vai construir um hospital, vai construir uma escola, vai construir um ginásio de esportes, vai construir uma pista de rolagem de veículos. Então, são certas discricionalidades que existem em algumas situações. Esse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade amplia o controle pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, porque a regra é mérito e oportunidade é algo da administração. Então, a administração avalia se quanto ao mérito, se é correto, se é o momento, se é oportuno realizar aquele ato administrativo. Como regra, o Poder Judiciário não pode intervir nisso, mas com a ideia da razoabilidade e da proporcionalidade, o Poder Judiciário começa a ter mais interferência na administração pública. É razoável, é proporcional o ato praticado pela administração? Não é. Então, pode haver uma interferência mesmo na questão da oportunidade e conveniência pelo Poder Judiciário sobre a administração pública. Exemplo, sanções exorbitantes. Uma empresa pública é multada, fechada, porque tinha uma poluição mínima. É uma questão de mérito administrativo, de oportunidade e conveniência. É conveniente fechar?
Mas, como é algo que exorbitou, foi além do necessário, foi desarrazoado, desproporcional, o judiciário pode ser chamado e anular essa punição da administração pública. Certo, pessoal? Então, uma boa noite a todos, né? Até a próxima semana que nós nos veremos pelo online.